Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Emanuel Ornelas, que é professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Professor Emanuel, obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, tarifas continuam no foco das atenções globais, não é? Cerca de 90 países agora enfrentando novas tarifas. Houve uma nova rodada hoje, pelas datas marcadas por Trump, que parece querer estabelecer uma nova ordem no comércio global. Tem tarifas punitivas, tem tarifas com justificativas econômicas. No caso do Brasil, foi incluída também a questão política. Eu queria saber qual a perspectiva que o senhor vê para o comércio global diante disso tudo, porque mesmo países, blocos que fizeram acordos, vão conviver com tarifas mais altas. É o caso da zona do euro, é o caso do Japão, que parecem satisfeitos, mas uma tarifa de 15% é alta. Claro. Eu diria que as perspectivas são cinzentas. É difícil prever com certeza o longo prazo. A gente sabe que vai ter muito problema no curto prazo, como a gente está vendo no Brasil e em vários países no mundo, mas pensando mais para frente, né, na sua pergunta, perspectivas para o comércio global. Todas as regras que o comércio global seguiu desde o final da Segunda Guerra, com o GATT, depois com a Organização Mundial do Comércio, estão sendo solenemente ignoradas pelo Trump. E o que eu acho mais preocupante é que os outros países, União Europeia, Reino Unido, Japão, Coreia, etc., esses países que se fizeram os deals com os Estados Unidos, também estão fazendo esses acordos ignorando as regras do sistema. Por que isso é problemático? Bom, antes da gente ter essas regras, no período entre guerras, o nível de comércio mundial e, consequentemente, o nível de renda mundial era muito mais baixo. A partir do final dos anos 40, através dessas negociações baseadas em regras muito bem definidas, o comércio internacional explodiu. É o que a gente chama de processo de globalização, que trouxe muitos benefícios para o mundo como um todo. Cada país aproveita as suas potencialidades, claro, nesse comércio. Exato. E você tinha regras. Uma regra que está sendo totalmente desrespeitada pelo governo americano é a regra de não discriminação. Tipicamente, os países negociavam e, quando eu te ofereço a concessão de uma tarifa, eu estendi essa concessão para todos os outros países. Isso foi fundamental para o processo de liberalização mundial e o processo de globalização. Agora, como a gente está vendo, como a gente viu na reportagem antes, é o Brasil e a Índia com 50, tem país com 30, tem país com 10, tem país com 15. Então, isso é um sistema completamente diferente e potencialmente muito mais ineficiente para o comércio. E não tem a questão técnica, agora o senhor citou da Índia, porque Trump não para de vir com as novidades, né? Tem a questão do microchip aí que pode chegar a 100%, Rússia também 100%, mas a gente, pegando o BRICS, ele ameaçou todos os países. Então, a Índia vai chegar aos 50%, o Brasil está com 50%, mesmo com uma boa parcela aí dos produtos com isenções. Ele ameaça a Rússia em 100%, aí tem a justificativa da guerra com a Ucrânia também. A Índia seria por comprar petróleo da Rússia. Ele negocia com a China uma tarifa de 30%. Houve uma primeira escalada muito violenta, a China bateu de frente, então Trump acabou recuando, mas 30% também não é uma tarifa baixa. E a África do Sul. Inclusive, o líder de lá foi humilhado também por Bolsonaro, assim como aconteceu com Zelensky. Tem um foco no BRICS maior do que em outras regiões? Aparentemente, a gente parece que sim. E talvez seja por um certo receio de perda de importância na economia global como um todo dos Estados Unidos. Na verdade, é uma coisa que a gente observa já há décadas. A gente for olhar lá atrás, nos anos 40, 50, 60, de dizer que os Estados Unidos eram um país hegemônico em vários aspectos. Essa hegemonia é declinante. Hoje em dia, se a gente for olhar, dependendo de como você olha o PIB, o produto, tudo que é produzido no país, a China já produz mais do que os Estados Unidos, se a gente for olhar os preços praticados na China. Ainda que a gente use outras métricas em que os Estados Unidos ainda estão à frente, a diferença diminuiu. E a diferença para o resto do mundo, seja como mercado exportador, como importador, como criador de tecnologia, diminuiu. Então, uma interpretação é que o Trump está especialmente preocupado com esses países maiores, emergentes, que vão colocar em questão a dominância americana no futuro.
E, bom, tudo isso aqui é especulação que é difícil de entrar na cabeça dele. Mas essa é uma interpretação possível. Vamos colocar mais custos para esses países, seria uma forma da gente frear o crescimento desses países. Essa é a forma como eu racionalizo esse foco mais forte nos BRICS. E especialmente a China. Especialmente a China, que é o país que é o que está contestando essa liderança americana já há algum tempo. Porque muita gente acata e até cita a questão ideológica, que não houve proximidade do governo brasileiro com o governo Trump, embora isso fosse difícil desde o início, mas a Índia tem um governo de direita, né, que conversou com o Trump antes, então tentou uma negociação. Então, se é uma questão ideológica, ele já teve muita proximidade também com o Putin, que não se conseguia entender, porque eles foram os dois protagonistas da Guerra Fria durante muito tempo, Estados Unidos e Rússia. Então, não dá para você saber exatamente qual é a intenção de Trump, né? Algo que me falou em negociação de Big Techs e minerais, terras raras, pode ser um caminho, mas é difícil se ele tiver esse objetivo de competitividade, né? Acho que a ideologia dele é uma ideologia muito própria. É a ideologia de que, bom, eu quero estar no poder, eu quero as outras pessoas e os outros países me seguindo. Acho que aqui com o governo anterior brasileiro, ele tinha essa sensação de que nós éramos seguidores dos Estados Unidos. O que eles fizessem, o que eles indicassem, a gente seguiria. Outros países como a Índia não são exatamente assim. Eles pareciam ter uma certa... Bom, eles se encontraram antes, pareciam que as coisas estavam caminhando bem, mas a Índia claramente não é um seguidor. O Putin, ele achou, imagino eu que durante um primeiro momento ele achou que seguiria as ordens dele e acabaria a guerra no dia, primeiro né? dia. Era a promessa de campanha. Eu acho que antes do primeiro dia de mandato, e naturalmente não aconteceu, e aí, bom, ele entendeu que é diferente. Então ele está reagindo essencialmente aos governantes que não o seguem cegamente. Agora, Trump falou, e os assessores, em uma arrecadação de 50 bilhões de dólares por mês com tarifas. Em julho, arrecadou 30 bilhões. Mas não há possibilidade de os vários países e blocos, mesmo o bloco europeu, que em princípio teve entendimento com ele, ou o Japão, de buscarem outros mercados e dependerem menos dessa instabilidade provocada por Trump? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque isso não é uma decisão do governo, dos governos europeus, ou do governo brasileiro, ou do governo indiano. Isso é uma decisão das firmas. Imagina hoje uma firma, uma empresa brasileira que começou a ter que encarar uma tarifa de 50%. Bom, a gente viu nas reportagens aqui antes, todo mundo já está pensando em novos mercados. E mais do que isso, pensa no médio, longo prazo, de uma forma mais dinâmica. Tem sempre firmas, novas empresas que crescem, que começam a exportar, que entram em mercados. Para isso você precisa de fazer investimentos. Imagina, então, uma nova firma que está crescendo no mercado nacional e está pensando em fazer investimentos para ir para o mercado exterior. Naturalmente, os Estados Unidos não vão ser o mercado prioritário, porque a gente está vendo, pode ter 50%, mas mesmo que não tenha os 50%, talvez mês que vem mude, é uma incerteza a níveis sem precedência, eu diria, na história mundial. E não só a questão de tarifas, ele tem outras medidas bastante polêmicas internamente, questão de mão de obra lá nos Estados Unidos, ele quer ganhar competitividade, mas ele está tirando a mão de obra mais barata. Claro, E, de fato, quer dizer, o que eu espero ver acontecer já agora, mas que vai ficar mais claro nas estatísticas em 1, 2, 3 anos, é o resto do mundo, de fato, passando a exportar mais para o resto do mundo. Quer dizer, saindo dos Estados Unidos se tornando mais isolados. Se você gostar disso, se o americano ou o Trump gostar disso, bom para eles. Em geral, isso é ruim para a economia do país. Professor, temos menos de um minuto e eu queria saber se há risco de o Brasil ficar mais isolado. Acho que isso vai depender da reação do Brasil. Até o momento, eu vejo que a reação do Brasil está sendo positiva. Por exemplo, o Brasil entrou com uma ação contra os Estados Unidos no OMC. Sim, o OMC hoje está disfuncional, mas esse é o caminho que a gente quer retomar. A gente quer que a Europa, que o Japão também passem aí nesse caminho para que a gente recupere essas regras que a gente
utilizava antes. É trazer a conversa com uma normalidade, ou pelo menos tentar. Isso, exatamente. Isso. Eu agradeço muito a presença de Emanuel Ornelas, que é professor de Economia da FGV, da Escola de Economia da FGV aqui em São Paulo. Uma boa noite, obrigada. Muito obrigado a vocês. Com vocês.